analista sênior do Inter, já está aqui comigo. André, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação sempre. Bom dia, Débora. Um prazer falar com você. André, esse é um dos maiores déficits mensais, né, desde 2021. Vem após um período, inclusive, de um saldo externo mais equilibrado. Quais fatores que explicam essa piora? Foi um aumento nas importações, a queda nas exportações especificamente, e a gente tem muito, né, tende a avaliar nesses últimos tempos esse equilíbrio dessa balança, principalmente por causa dos efeitos tarifários, ou a gente tem ainda outros elementos nessa conta toda, como as remessas de lucros e dividendos, por exemplo? Qual que foi o maior peso nessa história, André? De fato, à primeira vista, né, foi um resultado bem negativo, porque até como você mencionou, né, foi um resultado histórico, o pior resultado para o mês de setembro da série histórica, né, mas foi muito influenciado por um evento pontual, né, que você também mencionou, da questão da importação de uma plataforma de petróleo que tem um peso muito grande, né. Se a gente exclui essa importação, né, a gente teria ali um déficit em conta corrente no mês de setembro em linha com o padrão histórico, né, então não seria tão preocupante assim. Mas de fato, né, a gente vê de vários fatores, né, influenciando esse resultado. A gente tem visto, né, o preço das commodities não tem contribuído, né, nesse ano, ela tem ficado de lado, não tem crescido. Então as nossas exportações não têm crescido num ritmo tão forte, apesar de que elas têm mantido um ritmo robusto, né. A gente está exportando em torno de 28 a 30 bilhões de dólares por mês, né. Mas as nossas importações não caem, né? A gente não vê, como era de se esperar, até por conta do cenário de aperto monetário, era de se esperar que as exportações perdessem força, né? E a gente não tem visto esse movimento acontecer, até porque assim, não é um movimento também que preocupa tanto, porque a gente vê que o que tem influenciado as importações é muito importação de bens de capital e de insumos produtivos, né? Então, no fim das contas, ainda é uma notícia positiva, né? Porque a gente está ampliando a nossa capacidade produtiva, são importações que tornam, né, a nossa produção mais eficiente, mas ainda assim é algo que preocupa no equilíbrio das contas externas, porque deixa a gente dependente, né, de recursos estrangeiros para financiar esse saldo. Você deixou exatamente aqui o gancho para o que seria a minha próxima pergunta, que era se esse resultado preocupa, se a gente consegue ver, André, nesses números, algum sinal de fragilidade estrutural da nossa balança de pagamentos, ou é realmente, como você mencionou, algo pontual? A gente tem visto uma dependência grande nos últimos anos. A gente tinha até uma perspectiva, né, de 2021 para cá, a gente viu uma mudança muito significativa no nosso padrão de exportação, né? Com a maturação da exploração de petróleo no pré-sal, a gente passou a exportar muito petróleo. E a gente chegou a bater, inclusive, um saldo de balanço comercial em 2023, né, de 100 bilhões de dólares no ano, né? E havia expectativa que a gente mantivesse esse ritmo robusto, o que a gente não tem visto, né? Então isso até poderia contribuir para a médio prazo a gente passar a ser superavitário, né, em termos de conta corrente. E o que a gente tem visto é uma reversão, voltando ao nosso padrão histórico, né, de ter um déficit ali em torno de 3% do PIB, né, em conta corrente, o que, por consequência, né, até por uma questão contábil, a gente fica dependente desses recursos externos. Até o momento não tem sido um problema, porque a gente tem sido capaz, né, de atrair esses investimentos via investimento direto no país, né. A gente teve um resultado também muito forte agora em setembro, né, mais de 10 bilhões de entradas líquidas. Isso tem sido suficiente para equilibrar, mas é algo que torna a gente suscetível, né, a episódios de incerteza, como a gente viu, né, tem visto nesse ano, né, episódios bem significativos, né, de incerteza internacional, e torna esse capital aí, né, suscetível a sair do país, né. Então isso poderia colocar uma pressão adicional, por exemplo, na nossa taxa de câmbio. E no câmbio, poderia ter algum efeito, pelo menos nesse curtíssimo prazo? Isso poderia talvez trazer certa a volatilidade, esse desequilíbrio, né, em contas externas? Pressionam de alguma forma, na tua visão, André, o câmbio nas próximas semanas? Ou a gente ainda deve ver uma resposta muito maior desse câmbio para o cenário externo? Acho que é mais para o cenário externo mesmo, né? Existia um temor, né, de que com a questão do tarifaço, né, americano nas importações vindas do Brasil, a gente pudesse ter algum impacto nos investimentos diretos, direto no país, né? Os Estados Unidos, apesar de ter uma baixa representatividade na nossa balança comercial, ele é o principal financiador dos nossos investimentos aqui. Então, é mais de 70% do IDP vem, né, de origem americana. Então, poderia ser uma fonte ali, né, de estresse, se a gente tivesse o acirramento dessa questão comercial entre Estados Unidos e Brasil. Tudo indica que a gente vai ter alguma solução, né, satisfatória para ambos os lados, então isso tira um pouco desse problema aí do caminho.
Então a gente não vê, né, uma mudança significativa nesse padrão dos investimentos diretos no país no curto prazo. A gente deve continuar vendo, né, nesse ritmo aí bem robusto, equivalente ao nosso saldo, né, de contas correntes, o que contribui para manter o câmbio, né, acomodado, né, bem comportado, como a gente viu em setembro. Né, a gente teve episódios aí de saída, principalmente via fluxo financeiro, e o IDP contribuiu para manter, né, o câmbio relativamente controlado aí no mês de setembro. Então, o que a gente tem visto mesmo, né, que foi a história desse ano para a taxa de câmbio, é o câmbio respondendo, né, aos movimentos globais do dólar, mais do que os fatores fundamentais aqui da economia brasileira. Perfeito, André. E o Banco Central, né, nesse último relatório, vê um déficit da conta corrente fechando o ano em torno na casa dos 2% do PIB. É um patamar confortável na tua visão? É um patamar que a gente consegue se financiar, né? O tamanho do déficit ele depende da nossa capacidade de atrair investimentos, né, do país, né? E a gente tem sido capaz de atrair, né? O Brasil ainda é um país atrativo para o investidor estrangeiro, tanto do ponto de vista, né, de investimento em portfólio, né? A gente tem uma das maiores taxas de juros, tanto nominal quanto real do mundo, então ainda é muito atrativo, até em questões produtivas, né? Investimentos produtivos. A gente tem muita presença de empresas estrangeiras aqui no Brasil, o mercado, né, consumidor muito grande. Então ainda torna, né, muito atrativo para esses investimentos virem para cá. Né? O Dash por si só, né, ele não é algo negativo, né? Ele só se torna negativo se a gente não consegue financiar. E até o momento a gente tem sido capaz de financiar ao redor desses entre 3, 3,5% do PIB, um déficit, a gente tem sido capaz de financiar de maneira confortável. Uhum. Perfeito. E, André, em relação ao setor externo ser um termômetro importante, a gente sabe muito bem disso, para os investidores estrangeiros, de que forma esse resultado pode afetar, de alguma maneira, o Brasil como destino de investimentos? Isso muda, esse resultado muda ou deve prevalecer ainda aquele diferencial de juros, como você também citou rapidamente aqui, né, em uma das suas respostas, como principal atrativo nesse momento, desfazendo qualquer efeito negativo que a gente tem aí em setor externo? Acho que o fundamento da economia brasileira ainda é muito atrativo para o investidor estrangeiro, né? A gente tem aí a perspectiva do nosso diferencial de juros, inclusive, alargar mais até o final do ano, né? A gente está em meio a um ciclo de corte da taxa de juros americana que deve persistir até o final do ano, enquanto o Copom não tem, né, não vislumbra cortar a taxa de juros aqui até a virada do ano, né? Então, né, as apostas mais otimistas, né, prevêem que o corte inicie ali em janeiro do ano que vem, né? Então, até lá, a gente tem aí, né, um alargamento desse diferencial de juros e, querendo ou não, né, quanto maior o diferencial, fica mais custoso, né, para o investidor estrangeiro ficar vendido no real, né? Então, isso, querendo ou não, dá um colchão de tranquilidade ali para a taxa de câmbio e que deve, né, permitir com que a gente tenha um último trimestre desse ano bem mais tranquilo do que foi o ano passado, até porque a gente não vislumbra, né, episódios de incerteza fiscal como a gente teve no ano passado. E aí a questão, né, que vai passar a ditar mais o comportamento do câmbio, principalmente a volatilidade, né, que vai ser o cenário político para 2026, deve começar a ficar relevante mesmo só no final do primeiro trimestre do ano que vem, quando a gente vai ter um cenário eleitoral mais claro, né, de quem vão ser os candidatos, né, qual vai ser as forças de coalizão, etc. Perfeito. Quero muito agradecer teu tempo aqui conosco, André. Sempre bom papo. Conversamos aqui com o economista sênior do Inter, André Valério. Bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais.